elastecimento adicional noturno. O que será isso? Algumas das palavras elas são, vamos dizer assim, conhecidas, mas outras nem tanto, né? Então, em 2021, o Sindicato dos Servidores, ele encaminhou um requerimento administrativo solicitando que fosse feito o pagamento dessa diferença, né, com relação à questão do adicional noturno. O período das 22 às 5 da manhã é considerado como período noturno, né? Entretanto, o município ele paga o adicional noturno somente dentro deste período, né? Das 22 às 5 da manhã. Só que a hora de quem trabalha dentro deste período, né, doutor Anderson, ela tem uma quantidade menor de minutos e também, que é outro assunto que a gente também está abordando com o governo, e a questão do adicional noturno, ela sempre foi paga até as 5 horas da manhã. Entretanto, tem o dispositivo da lei que ela fala que é um pouco diferente do que aquilo que o município pratica, certo? Na verdade é assim, então a CLT, ela traz que o adicional noturno, ele é pago 20%, no município é 25%, né? No município, através da 9472, tem 5% a mais, mas o adicional noturno é 20% pela CLT. Compreendido dos trabalhadores urbanos, no caso dos servidores, das 22 às 5. O que acontece? Durante muito tempo, os trabalhadores entravam com ações solicitando a prorrogação, o elastecimento deste adicional noturno. Por quê? Porque às vezes a jornada dele começava às 22 e não terminava de fato às 5. Às vezes terminava às 6, às 7, ou às vezes começava um pouco mais tarde, por exemplo, à meia-noite, às 2 horas da manhã, e prorrogava-se essa jornada. Então, o entendimento das decisões que foram saindo nos tribunais foi de que esta jornada se elasteceu. E pelo adicional noturno ele ter uma natureza a ser pago pelo trabalhador estar, né, num horário que não é o condizente com o ser humano em si, por trabalhar à noite, realmente por ser um horário mais penoso, o entendimento foi que é devido ao adicional noturno. E em razão desta prorrogação do adicional noturno, também deve-se prorrogar esse adicional até que o trabalhador de fato saia da jornada. Então vamos dizer que ele saiu às 7 horas da manhã. Entende-se que prorroga-se das 5 até as 7 da manhã. Então, este período a mais, além das 5, é o adicional noturno prorrogado. E como foram saindo várias decisões a nível do Brasil, até que finalmente o TST fez uma súmula 60, que é taxativa nesse sentido, que o elastecimento da jornada gera o direito a esta prorrogação do adicional. Então, ele passando, independente se for uma parte de manhã ou outra, se ele iniciou a atividade dentro do horário noturno e prorrogou esta atividade, é devido ao trabalhador, no caso, este adicional noturno. E o município agora, depois de muito tempo, resolveu aplicar. Né? Antes de responder essa pergunta, doutor, vamos assim dizer, você falou que ele inicia a jornada dele no horário noturno. Vamos dizer assim que um trabalhador, ele iniciou a jornada de trabalho às 21 horas e trabalhou, e vai até lá, vamos dizer, 7 horas da manhã, por exemplo, 5 horas da manhã. Neste caso, ele teria esse direito do elastecimento da jornada noturna ou ele deveria iniciar a partir somente para quem começa às 22 horas? O adicional a partir das 22. Então, o elastecimento seria na prorrogação dessa jornada. Então no caso, eu comecei 21, não caberia o caso. Seria o 22 em diante. Então, passou das 5 horas da manhã, aí sim é devido. Então, como você está falando, agora o município já teve autorização por parte da secretária de Recursos Humanos, Cliciane, o pagamento desse elastecimento desse adicional noturno, ele passa a ser pago agora já implementado, né, na folha de pagamento agora no mês de março. Então, vai pegar a frequência lá daquele trabalhador que começou a trabalhar lá, que trabalhou a partir das 22 até as 7 da manhã, ou até as 9, ou até as 10. Aqui ele vai pegar a grande maioria dos trabalhadores na área de saúde, alguns trabalhadores de saúde e também uma grande parte dos trabalhadores da Guarda Municipal. Então, eles já estão, os departamentos de recursos humanos, os DAs, né, os RH dessas duas secretarias, principalmente, eles já foram notificados para que eles façam esse levantamento desses trabalhadores, destas horas que teve, desses dias que teve o elastecimento da jornada de trabalho, para que seja feito esse levantamento desse relatório encaminhado para o Departamento de Recursos Humanos
Humanos, para que seja implementado já e corrigido já nesta folha agora próxima do mês que vem, do mês de março. Nós tivemos uma reunião no dia 7 de fevereiro com a secretária de Recursos Humanos, oportunidade onde a gente aproveitou conversar sobre outros assuntos, e um dos temas foi este, que a gente também já cobrou, né, no sentido de que a partir do momento que seja implementado na folha de pagamento, ou seja, corrigido, né, doutor Anderson, que também se faça o levantamento do período imprescrito e retroativo aí dentro daquilo que a lei estabelece. Isso que eu ia te perguntar em relação ao período anterior, porque teoricamente teria tudo atrasado, né? Então o município já está se mexendo para, de fato, encontrar uma alternativa para resolver essa situação, tanto implantando, que já é um grande avanço, né? Sim. Já é um grande avanço implantando. Você veja, o processo é do ano 2021. Pois então, já são 2 anos, né? Setembro de 2021. Praticamente 2 anos. Então, seria essa situação em relação aos atrasados. Eu acredito que o município deve resolver administrativamente também, né? Até a gente colocou no sentido ali, porque como não é uma quantidade grande de trabalhadores, claro que não é uma grande quantidade de trabalhadores, mas se você voltar, são 5 anos, né? Então, é um trabalho aí que vai ter que ser feito, um levantamento grande que vai ter que ser feito. E como a gente já teve outros exemplos, né, doutor Anderson? Nada impede que seja feito esse levantamento, dependendo do valor que seja feito, pago de forma parcelada, mas resolver de forma administrativa, sem a necessidade de a gente ter que procurar o Poder Judiciário. Até porque está na lei, então a lei se aplica. Eu não tenho que discutir isso no Poder Judiciário. Então, muito mais fácil, tanto seja para o governo, seja principalmente para o servidor, que ele tenha esse, vamos dizer assim, não digo prejuízo, né, esse direito reconhecido como vai acontecer, e que ele possa buscar esses valores retroativos aí de 5 anos. Entendemos que tem que ser da data do nosso protocolo e não da data de hoje.